Posso pedir teste ergométrico no paciente com pré-excitação ventricular? Essa aqui foi uma dúvida do nosso aluno, deixa eu só pegar aqui o nome dele direitinho, do nosso aluno Gílio. Gílio, que está lá no curso de consultório, ele mandou aqui essa dúvida. Eduardo, ok. Não se deve pedir teste ergométrico em paciente pré-excitado quando o foco é segmento ST. Mas, e se eu quiser investigar outras coisas, como por exemplo arritmia de esforço, etc., poderia pedir nesse caso? Então vamos lá revisar os conceitos. Antes da gente ir para o vídeo, só um lembrete, né? Você está vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você está de brincadeira, né? Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, que você precisa saber. Então, se você não está inscrito ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se no canal para você não perder nenhuma novidade. A gente sabe que o teste ergométrico, qual é a grande indicação do teste ergométrico no dia a dia que a gente faz? Né? A grande indicação é, quero avaliar se o paciente tem isquemia miocárdica ou não. É a única, não. Tem várias outras, eu vou falar daqui a pouco. Mas a principal do dia a dia do consultório é isso. O paciente está com a dor torácica ali que eu fiquei em dúvida. Será que é coronariopatia? Será que não é? Peço o teste ergométrico, vejo o resultado e tal. Tem algumas situações, contudo, em que o teste ergométrico isolado, ele não tem uma boa acurácia para dizer se aquele paciente tem ou não coronariopatia. E o exemplo clássico é o paciente que no eletro basal do dia a dia do consultório, ele já tem um infra-DST de 1 milímetro ou superior. Por quê? Nesses casos, o paciente já está infrado, né, no eletrobasal. A tendência é que esse infra aumente ainda mais com o esforço físico e você vai ficar sem saber se o infra aumentou porque ele iria aumentar mesmo ali, porque o paciente tem um padrão strain, ou tem uma precipitação ventricular, etc. Ou se é porque, além disso, tem uma coronariopatia por trás. A acurácia simplesmente não é boa. Então, o que é que pode dar esse infra-DST de 1 milímetro ou mais no eletrobasal? Um exemplo clássico é o padrão strain, né, de sobrecarga de ventrículo esquerdo, né, paciente hipertenso, longa data, por exemplo, e tem aquele infrazinho ali V5, V6 e por aí vai, onda T invertida, assimétrica e tal. Mas tem outros exemplos, bloqueio de ramo esquerdo, né, normalmente vai dar infra-DST maior ou igual a 1 milímetro no eletrobasal. Pré-excitação ventricular, lembrando que pré-excitação e síndrome de Wolff-Parkinson-White não são a mesma coisa, né? Síndrome de Wolff-Parkinson-White exige que o paciente tenha o eletro alterado, mas que tenha sintomas também. Né? Muitas vezes o paciente só tem o eletro alterado, não tem sintoma nenhum. Você não vai classificar ele como portador de síndrome de Wolff-Parkinson-White, mas como portador de pré-excitação. De toda forma, paciente que tem pré-excitação no eletro, normalmente no contexto eletrocardiográfico, ele costuma ter infra-DST em algumas derivações e comumente esse infra-DST é maior ou igual a 1 milímetro. Outro exemplo, paciente que faz uso de digital cronicamente, né? Ele pode ter aquele padrão de colher de pedreiro no eletro, né? Que não indica intoxicação digitálica, mas basicamente diz que o paciente está impregnado realmente ali pelo digital, tal. Você não tem que suspender a medicação por causa disso, nada do tipo. Então, se eu vejo um paciente que tem, resumindo, infra-DST maior ou igual a 1 milímetro no eletrobasal, eu não vou pedir teste ergométrico isoladamente para avaliar isquemia nesse paciente, certo? Beleza, isso quer dizer que está contraindicado eu pedir teste ergométrico, por exemplo, paciente com precipitação ventricular ou até com síndrome de Wolff-Parkinson-White, mesmo paciente que tem sintoma? Não, eu posso pedir, mas eu não vou pedir com o intuito de avaliar coronariopatia. Eu posso pedir sim para avaliar outras coisas, como por exemplo o Júlio falou aqui. A gente faz muito isso. Chega um paciente lá com precipitação ventricular, aí digamos que tem uma palpitação aqui, outra acolá, né? Você está classificando ele com síndrome de Wolff-Parkinson-White, quer saber se esse paciente vai para ablação, se não vai e tal. Em protocolos de vários serviços, faz parte do protocolo você colocar o paciente na esteira, digamos, o paciente ali de 15 anos. Você vai colocar o paciente no teste ergométrico. Por quê? Porque você quer ver coronariopatia? Lógico que não, até porque o paciente tem 15 anos, enfim, não tem coronariopatia. Você vai ver justamente para ver se durante o esforço físico o paciente vai desenvolver arritmias. Em alguns pacientes, até a prestação pode desaparecer, né, ali com o aumento da frequência cardíaca e tal, né? Isso também poderia ser um indicativo de melhor prognóstico. Enfim, você pode ver vários contextos não relacionados à coronariopatia, mas relacionados à presença de arritmia ou não. Digamos que esse mesmo paciente é um paciente com prestação, não sente nada tal, mas também já é um paciente que quer começar algum programa de atividade física e você quer saber qual é a zona de treino ideal, né? Capacidade funcional do paciente, aquelas coisas todas. O teste ergométrico também poderia ajudar isso, até um teste ergospirométrico, enfim. Resumindo, isso serve também para o paciente com bloqueio de ramo esquerdo. Eu lembro que anos atrás eu atendi uma residente lá do Hospital das Clínicas, se eu não me engano, tinha perto de 30 anos na época, e ela tinha um bloqueio de ramo esquerdo, né? Basal,
não sabia, mas descobriu. A gente fez ecocardiograma dela, não tinha nada, tal, né? A princípio não tinha nenhuma cardiopatia estrutural por trás, tal, e tinha passado em algum concurso de exército, de alguma coisa do tipo. E nos vários exames que o pessoal pede lá, né, no exército, pelo menos na época pedia, tinha teste ergométrico para avaliar a capacidade funcional, essas coisas todas. E a gente sempre fala, no paciente que tem bloqueio de ramo esquerdo, para você pedir teste ergométrico para avaliar a isquemia, é um péssimo exame, né? Porque vai tender, sim, a aumentar o infra-DST na hora que o paciente fizer teste ergométrico e tal. Nesses casos, a gente evita a atividade física, a gente costuma ir para uma prova com estímulo farmacológico, tipo centíloco vasodilatador, enfim. Mas nesse caso, eles queriam saber também isso, capacidade funcional, né? A pessoa vai entrar nas Forças Armadas, tem que saber, né? Se aguenta o tranco ali de correr, aquelas coisas todas. Você pode fazer, nesse caso, o teste ergométrico no paciente com bloqueio de ramo esquerdo para avaliar a capacidade funcional, para ver se vai fazer arritmia e tal? Pode, pode. O que é que você não vai fazer? Você não vai, tinha um infra de 1 milímetro que foi para 2 agora. Isso quer dizer que é coronariopatia numa moça de 29 anos sem fator de... Não, lógico que não, né? Isso aí deve ser só do bloqueio de ramo esquerdo mesmo. Mas, fez uma capacidade funcional de 15 metros, show, esse é um dado importante. Não, fez uma capacidade funcional de 7 metros, só, pô, para mim, de 29 anos, né? Vamos avaliar aqui direitinho e tal. Então, resumindo, é isso. Não é contraindicado você pedir teste ergométrico para um paciente que tem prestação, para um paciente que tem bloqueio de ramo esquerdo. Você pode fazer, mas o intuito não vai ser avaliar isquemia miocárdica. Vai ser ver outras coisas, como comportamento de pressão, capacidade funcional, surgimento de arritmias, entre outras coisas. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardio Papers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Esse vídeo é um corte. Para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.